Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o André Marcos, aluno da licenciatura em Matemática e esse aqui é o Matemática do Enem. Hoje a gente vai estar vendo a resolução da questão 145 do Enem 2024. Acompanhe aqui comigo no enunciado. A prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital da cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 km entre si conforme o esquema, no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital. Os pontos P1, P2 e P3, postos de saúde. E esses 4 pontos estão em um mesmo plano. Aí pergunta depois a distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde. Então vamos só grifar aqui algumas coisas. Primeiramente, os postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e que a distância desses 3 postos ao hospital sejam iguais. Perfeito. Aí ele fala, seguiram 3 locais, que características e que distam 10 km entre si. Bom, então nós temos 3 pontos, um triângulo, que cada posto fica a 10 km um do outro. Ou seja, teremos aqui um triângulo equilátero, pois um triângulo que possui as 3 medidas iguais, possui seus 3 ângulos internos iguais, e esse é um triângulo equilátero. E aí, ele ainda fala, o hospital precisa estar a uma mesma distância de todos os postos. Bom, então acompanha comigo só no GeoGebra para a gente dar uma manipulada nisso aqui melhor. Vamos lá. Já fiz um triângulo equilátero. Primeira coisa, quando a gente tem um triângulo equilátero, para a gente achar um ponto central que fique a uma mesma distância de todos os 3, a gente vai ter que fazer o circuncentro. Nós fazemos utilizando a mediatriz de 2 pontos. A gente vai fazer a mediatriz de BA, de CA e CB, certo? Já vou explicar por que nós fizemos isso. Essa intersecção aqui, que é o meu ponto D, vai ser onde vai ficar o hospital, pois é onde ele vai ser o centro que tem a mesma distância do posto C, do posto B e do posto A. Posto 1, posto 2, posto 3. Bom, e a gente utiliza isso aqui porque a gente chama ele de circuncentro, pois dentro desses 3 eu consigo fazer um triângulo inscrito dentro de uma circunferência. E como nós sabemos, nós temos uma coisa na circunferência que é o raio. Então a distância de D a B, de D a C e de D a A é a mesma, pois todas elas é o equivalente ao nosso raio. Esse ponto aqui, além de ser o meu circuncentro, ele também é uma coisa que chamamos que é o baricentro, que ele acaba sendo no mesmo lugar. Porque o baricentro, o ponto médio. Ponto médio, ponto médio e ponto médio. O baricentro, ele é dado a partir das alturas de cada um dos lados do triângulo. Então, a altura do segmento CA no vértice B vai ser o EB. Então, passa também por esse ponto D. Do BC até o A é o segmento AG e de BA com o extremo C vai ser aqui. Então, essa intersecção ela vai dar também no meu ponto D, que além de ser meu circuncentro, vai ser o meu baricentro. E o meu baricentro, ele tem a seguinte propriedade. Quando eu tenho aqui um baricentro, ele divide esse meu segmento BE em 2 segmentos, um maior e o outro menor. E essa diferença, ela é de 2 para 1. Esse segmento maior, ele vai ter o dobro do tamanho desse segmento menor. E nós podemos ver isso com essa ferramenta aqui, distância. Que se eu pegar do ED, vai dar essa distância, e do D até o B vai dar essa outra distância. E nós podemos ver que uma é o dobro da outra. Então, temos por enquanto essas informações. E a gente ainda tem mais uma última informação seguinte. Quando a gente fala de triângulo equilátero, essa medida da minha altura, ela é dada por raiz de 3 sobre 2 vezes qualquer um dos lados do triângulo. Porque essa altura ela não é dada, mas a gente consegue descobrir por conta dessa propriedade. Raiz de 3 sobre 2 vezes o A. Vamos voltar agora, sabendo dessas informações, para o nosso exemplo. Então agora, como a gente viu, a altura ela é raiz de 3 sobre 2 vezes lados do triângulo, que é 10 km. Então eu vou colocar 10. Então, a minha altura, que vai essa parte aqui do meu ponto médio até P, no caso todo aqui,
ela vale, considerar aqui também, que daí vai ficar só 5, 5 raiz de 3. Bom, e agora, utilizando a propriedade do baricentro, nós podemos dizer o seguinte: o segmento maior vale 2 vezes o segmento menor. Então, se a gente fosse dividir ele em partes, a gente pode dizer que a parte de baixo é 1/3 do tamanho da altura e a parte de cima são 2/3 do tamanho da altura total. Então, a gente vai ter que o segmento de P1H vai ser igual a 2/3, isso aqui por conta do baricentro, vezes a altura total, que é 5 raiz de 3. E isso aqui vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Bom, aqui a gente tem um número irracional, uma dízima periódica, que é 10/3. Então, a gente não vai conseguir chegar no valor exato. Mas, então, a gente vai usar aproximações. Vamos colocar assim, raiz de 3 é aproximadamente 1,7 e 10 sobre 3 é aproximadamente 3,3. Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser aproximadamente essa multiplicação, 3,3 vezes 1,7, 3,3 vezes 1,7, isso vai dar 5,61. Então, esse aqui vai dar aproximadamente 5,61. E esse meu resultado, ele vai estar no intervalo entre 5 e 6. Então, eu posso dizer que o meu resultado, ele vai estar entre 5 e 6, porque aqui deu aproximadamente 5,61. Então, dá um resultado muito próximo. Logo, a minha resposta é a resposta C. Pessoal, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!